A alegria que temos de servir ao Senhor, a alegria que temos de poder exaltar o nome de Jesus. Aprenda essas músicas, compartilhe com a sua igreja, compartilhe com as pessoas, compartilhe esse canal e seja muito abençoado. Em nome de Jesus. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Em todo tempo está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Não me deixarei levar pelo conselho dos maus, e se assim o fizer, feliz eu serei. Não me afastarei de ti, mais perto quero estar, e se assim o fizer, feliz eu serei. O Senhor é quem governa e abençoa todo aquele que o obedecer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Em todo tempo está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Em todo tempo está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Não me deixarei levar pelo conselho dos maus, e se assim o fizer, feliz eu serei. Não me afastarei de ti, mais perto quero estar, e se assim o fizer, feliz eu serei. O Senhor é quem governa e abençoa todo aquele que o obedecer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Em todo tempo está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Em todo tempo está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Em todo tempo está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Aquele que criou todas as coisas é o mesmo Deus que está aqui para me falar. No ventre de uma mãe coloca a vida. Ele é Deus. O Deus que faz
fará sinais e maravilhas. É o mesmo Deus que está aqui para me curar. Do manto do meu rei emana vida. Ele é Deus. É preciso crer no Deus da Bíblia, pois Ele é o mesmo Deus e sempre há de ser. Em Suas mãos estão os meus milagres, só Ele é Deus. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Aquele que pairava sobre as águas é o mesmo Deus que está aqui para transformar. Derrama sobre nós o seu Espírito. Ele é Deus. Jesus morreu na cruz por meus pecados, ressuscitou e vivo para sempre estar. Sou seu herdeiro e canto sua glória. Jesus é Deus, Ele é Deus. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Ele faz e Ele está aqui. Ele está aqui para transformar. Oh, oh, oh. Ele está aqui. Ele quer te transformar e mudar a tua sorte e mudar a tua história. Ele tem poder, Ele tem todo o poder, Ele é Deus. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje o impossível vai acontecer, pois Ele pode tudo, Ele é Deus.
A mensagem de hoje é sobre a natureza humana. A natureza humana. Mas eu quero fazer essa meditação olhando ou iniciando sob o tema milagres. Ou seja, o que são milagres? Milagres são os fatos que transcendem a nossa compreensão humana. Quando Jesus andou sobre as águas, era um milagre, transcende a nossa compreensão humana. Quando Jesus curou os cegos, quando ele curou paralíticos, quando ele curou o leproso, ele ressuscitou Lázaro da morte, são fatos que estão muito além, que transcendem a nossa compreensão humana. E a Bíblia é repleta de milagres. E milagres continuam acontecendo hoje. Essa dinâmica de milagres e compreensão humana, de milagres e compreensão humana, vai gerando na mente de muita gente uma dificuldade muito grande para compreender aquilo que Deus faz. Por exemplo, a conversão humana, né, a conversão a Cristo, né, a conversão dos seres humanos a Cristo, é um milagre. Mas muita gente diz assim, não, essa pessoa aí simplesmente mudou de filosofia. Ou essa pessoa agora virou crente. Essa pessoa virou evangélico, né? E aí é uma compreensão humana das coisas. Mas não, é uma ação do Espírito Santo dentro de nós que nos faz viver uma história diferente. Agora, a pergunta é a seguinte, por que as pessoas têm tanta dificuldade para crer em milagres? E isso a gente só entende a partir do relacionamento que existe entre a mente e o espírito. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ler juntos 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 ao verso 16. Eu vou lendo e comentando para que a gente possa entender à luz deste tema, né, o tema milagres e a natureza humana, para a gente compreender um pouquinho mais e podermos descobrir algumas verdades que vão nos ajudar hoje a sermos pessoas muito mais espirituais do que pessoas que vivem na dimensão humana da mente. Você vai entender o que eu estou querendo dizer daqui a pouco. Verso 6, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Olha aqui, é muito interessante que existem, desde que o mundo é mundo, existem certas religiões que são chamadas religiões de mistério. E as pessoas que fazem parte desses grupos, que são esotéricos, né, são pessoas que acreditam que se elas dominarem certos mistérios, elas têm um certo poder. O que o apóstolo Paulo fala aqui é exatamente o contrário disso. Porque ele utiliza a palavra mistério, mas ele diz, isso vem de Deus e é para todo mundo. Qualquer religião de mistério, de segredo, de secreto, ela é absolutamente não bíblica. Olha só, quando Paulo diz, falamos de sabedoria entre os que têm maturidade, ele não está falando de uma categoria mental, ou uma categoria espiritual, ou uma categoria religiosa, então essas pessoas aqui podem entender. Não, ele está falando de maturidade com Deus, de um relacionamento com Deus. Não é? Quando houve a reforma, chamada reforma protestante, um dos pilares da reforma protestante é chamado de o sacerdócio universal de todos os crentes. Por quê? Porque até então, né, a Igreja Romana mantinha alguém entre os seres humanos e Deus. Né? Você tem ali um sacerdote. Você precisa pedir perdão a Deus, você confessa para o sacerdote faz a declaração de perdão. Mas quando Lutero trouxe aquela visão bíblica, voltou para as Escrituras e disse, olha, o justo
vive pela fé. O justo, ele tem um relacionamento com Deus. Você pode falar com Deus, como Jesus disse, né? Quando você quer falar com teu Pai Celestial, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Isso chama-se sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todo mundo pode chegar a Deus através de Jesus Cristo. Eu não preciso de estágios religiosos, eu não preciso de estágios espirituais. A revelação não é para quem está ali ou lá. Né? A revelação é para todo aquele que crê. Então, quando Paulo diz, falamos de sabedoria entre os que têm maturidade, aí ele diz, não da sabedoria desta era. Não é sabedoria humana, não é sabedoria da mente humana, não é sabedoria das reações humanas ou reações mentais ou as defesas mentais quanto àquilo que é espiritual. Ele diz, não, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Não é? A mensagem da salvação através de Cristo era um mistério para o tempo antes de Cristo. A mensagem estava lá, a mensagem estava oculta lá no Antigo Testamento, o sacrifício do cordeirinho, não é? O perdão de pecados através da morte de um cordeiro. Quando Jesus chega, ele incorpora toda essa mensagem e revela, aqui está a salvação. Né? Como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Entendeu o quê? A sabedoria de Deus. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Né? Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, existe a sabedoria humana e existe a sabedoria celestial. A sabedoria celestial reservou a visão de que Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar. A sabedoria humana não aceita isso. E quando ele diz nenhum dos poderosos desta era o entendeu a Jesus, se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, olha aqui. Quando o apóstolo Paulo fala em sabedoria celestial, Tiago também fala sobre isso no capítulo 3, né, de Tiago. Ele diz que existe a sabedoria do céu, a sabedoria do alto e a sabedoria da terra. E ele diz que a sabedoria da terra ela é maligna. Ela é maligna. Por quê? Porque a mente humana que não compreende as coisas de Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus, a mente humana nos engana, ela se equivoca, ela cria padrões que não são padrões celestiais, porque são padrões humanos. A mente só trabalha com aquilo que ela compreende. A nossa mente só trabalha com aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente sente o cheiro, aquilo que... Certo? São os 5 sentidos. Então, quando Paulo diz nenhum dos poderosos desta era entendeu Jesus, por quê? Porque a visão deles era uma visão tacanha, limitada, pequena, uma visão baseada naquilo que eles compreendiam a respeito das coisas. Então, por exemplo, Jesus cura uma pessoa no sábado, os judeus vêm conversar com Jesus e perguntar por que é que ele curou a pessoa no sábado. Só que nenhum daqueles caras lá tinha visto algum milagre na vida. E eles não se preocupavam com a vida daquela pessoa, né? Aquele homem, por exemplo, que tinha uma mão mirrada, Jesus o curou. Ele disse, peraí, hoje é sábado, não pode curar. Como hoje é sábado, não pode curar? Você nem sabe o que é isso e você não tem a mínima ideia de como é que esse homem pode ter o funcionamento da sua mão. Eles não enxergavam o milagre porque a mente estava fechada em padrões humanos. Aí você vai dizer assim, mas o sábado não foi uma invenção deles, foi uma invenção divina. Sim, mas eles não entenderam. Assim como hoje, as pessoas não entendem. Elas não entendem porque elas colocam na sua compreensão humana os valores espirituais. Vamos continuar. Versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uau! Olha só, vou ler de novo. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A mente não consegue captar, entender, alcançar aquilo que Deus preparou. Então, quando as pessoas falam de Jesus, a mente humana diz Jesus, homem limitado, pequeno, etc. Certo? Né? Surgiu até alguns filmes, alguns livros, etc., achando que Jesus teve relacionamento com Maria Madalena. Olha o absurdo, porque a mente humana, suja, pequena, limitada, diz assim, como é que um homem solteiro de 30 anos não vai se relacionar com uma mulher? Porque Jesus era homem, Deus. Ele era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele era o Deus encarnado. Ele não estava aqui para se casar e ter filhos. E nem deveria fazer isso. Ele estava aqui para salvar a sua vida, para salvar a minha vida, para me trazer para uma nova história, para fazer com que a minha mente seja submissa ao meu espírito, e não o contrário. Vamos continuar. Verso de número 10. Então, aquilo que Deus preparou, verso 10 diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo vai introduzir uma verdade extremamente importante. O nosso ministério, o nosso movimento, essa igreja que a gente tem aqui pela internet, ela é chamada de Trinity, Trindade, que é exatamente por isso, porque você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando, é um só Deus, mas trabalhando de uma forma de revelação para a gente tentar entender um pouquinho, não é? Através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olha só, Deus, o Pai, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, quem é que conhece Deus? O Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito de Deus, né? É o coração de Deus. Quem que conhece o Deus Todo-Poderoso? O coração dele, o Espírito dele. Verso 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Ele não fala a mente humana que conhece o homem, a mulher. O Espírito humano é que conhece a gente. Você vai entender isso daqui a pouco. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus revela o Pai. Assim como Jesus Cristo encarnado revelou o Pai. E assim como Jesus encarnado disse aos seus discípulos, eu vou, mas eu enviarei o Consolador que estará com vocês para sempre. Esse Consolador que vai estar para sempre é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, disse Jesus. Verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Olha só que interessante. Ele introduz aqui uma verdade importante. Essa coisa o ser humano tem um espírito, tem uma mente. Deus tem a pessoa dele e tem o seu espírito. E aí ele diz que nós, seres espirituais, podemos receber algo que vem de fora. Ele diz, não o espírito do mundo. É por isso que as pessoas não conseguem compreender a Deus, porque o espírito do mundo é um espírito que está dominado por um outro espírito, que é o espírito maligno. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Então o que acontece com as pessoas? As pessoas estão limitadas em seus pensamentos por conta da sua mente e por conta dos pensamentos mundanos. O espírito do mundo é um espírito contrário a Deus. O espírito do mundo é um espírito contrário às verdades espirituais. O espírito do mundo é contrário à pureza, à dedicação, à santidade, à consagração. Por isso que a gente tem uma luta muito grande para viver uma vida cristã neste mundo. O apóstolo Paulo diz que a gente deve brilhar como luzeiros, né? Como luz neste mundo. Por quê? Porque o mundo está em trevas. As trevas do mundo, alinhadas, né, à mente humana,
cria uma dificuldade para o ser humano de crer em milagres, e de crer na ação do Espírito Santo, e de crer no que significa o Espírito Santo morar em nós. Então, olha só, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem é que entende as coisas de Deus? O Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus me é dado, eu passo a entender as coisas de Deus, porque o Espírito Santo me revela, me faz compreender, me faz sair da compreensão mental e humana e mundana para uma compreensão espiritual. Verso 13. Dessas coisas que recebemos, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Lembra quando você aprendeu? Não misture as coisas, banana é banana, maçã é maçã, lembra? Então, aqui a questão é, coisas naturais se compreendem com as coisas naturais, com a mente natural, coisas espirituais se compreendem com as coisas espirituais, a vida do Espírito. Por isso que a pregação, ela não é compreendida, eu estou falando da pregação bíblica, da pregação que revela a verdade de Cristo, ela não é compreendida apenas pela mente. É por isso que a Bíblia diz que nós recebemos a Cristo pela pregação. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso a pregação é importante, porque quando há uma pregação, essa pregação ela vem recheada com uma sabedoria que não é humana. Ela não foi revelada através dos livros de história, geografia, química, física. É uma revelação espiritual, dada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Consequentemente, o poder dessa pregação é um poder diferente de um discurso. Ok? Um discurso, um ensinamento, uma palestra, não é? É um compartilhar de entendimentos humanos. Mas uma pregação é um compartilhar de entendimento espiritual. Por isso, eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus. Se a gente se distancia da palavra de Deus, a mente toma conta. A mente ela vai fixando-se, né, como senhora ou o senhor da vida, né? Aquela mente que tem poder. Então entenda isso. Verso 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, né, não entende as coisas dele, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas se discernem, elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O verso 14, em grego, começa assim: anthropos psíquicos. Então, o homem natural. Anthropos, homem psíquicos, dominado pela mente. Né? Nessa tradução da Nova Versão Internacional diz quem não tem o Espírito. Por que não tem o Espírito? Porque vive pela mente, vive pelo entendimento mental. Mas no verso 15 ele fala em anthropos pneumáticos, homem espiritual. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Então vamos continuar. Está preparado para a gente continuar? A gente fez apenas aqui um preâmbulo em cima do texto. Agora vamos entender um pouquinho o que a mente humana faz. A mente humana é a casa do intelecto, das memórias, das reflexões, dos raciocínios, das emoções. A mente humana é o que a gente chama de nosso eu. Certo?
Essa é a mente humana. E a mente humana revela algumas defesas. Olha aqui. Eu e você somos seres humanos. Seres humanos têm uma bênção maravilhosa de Deus que chama-se cérebro. Nós temos uma mente, nós temos um cérebro que tem toda uma complexidade, né? Os cientistas estão estudando ainda o cérebro, né? Mas há uma grande complexidade em tudo isso. E o cérebro humano, ele se defende, ele reserva energia, ele cria hábitos. É uma coisa impressionante que o nosso cérebro faz. Do ponto de vista da relação da mente humana com as coisas espirituais, a mente humana cria defesas. Então, eu vou citar algumas, pouquíssimas, mas são muito interessantes. Primeiro, o agnosticismo. Agnosticismo. Você já ouviu falar, pessoas dizem assim, eu sou agnóstico. Né? O que é o agnóstico? O agnóstico é aquele que considera os fenômenos sobrenaturais inacessíveis à compreensão humana. A palavra deriva do termo grego agnostos, que significa desconhecido ou não cognoscível. Então, o que é que o agnóstico faz? Ele fica em cima do muro esperando alguma coisa acontecer. Então ele diz, não dá para provar que Deus existe, não dá para provar que Deus não existe, eu estou aqui em cima do muro, eu sou agnóstico. Isso é uma defesa mental. O ateu. Ateu é quem não crê em Deus ou qualquer ser superior, né? O theos, ou theos, do grego é Deus. E o a é a negação. Eu não creio em Deus, né? Sem Deus. Não acredito em Deus, certo? É uma outra defesa. Ah, não, eu não acredito em Deus, né? Eu não consigo enxergar nenhum valor na espiritualidade. Por que a pessoa não consegue enxergar nenhum valor na espiritualidade? Você acabou de ver comigo no texto. Por quê? Porque ela não tem o Espírito de Deus. Aí você vai dizer, então é impossível as coisas. Como é que a pessoa vai crer? O poder da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus vai quebrando as defesas mentais. E chega uma hora que a pessoa diz, espera um pouco, tem que ter alguma coisa aqui. E ela clama. Quando ela clama, o Senhor vem em seu favor. Esoterismo. O que é uma pessoa esotérica? Esotérico é que pode ser entendido ou compreendido por poucas pessoas. É aquilo que é hermético, aquilo que é fechado, aquilo que é segredo, aquilo que é ensinado a um grupo restrito e fechado. Então o esotérico, ele acredita que existem forças fora da mente. Olha que interessante. É uma tentativa de acreditar em alguma coisa. Então ele acredita que se ele tiver cristais em cima da mesa, aqueles cristais vão gerar alguma força. Se ele tiver uma pirâmide, né, ele vai gerar alguma coisa. Ou se a pessoa ela começa a ver força na magia, né, witchcraft, né, na bruxaria, né, e a pessoa acredita que de alguma forma existem poderes, né? Se eu juntar isso aqui, vai dar um poder. Se eu puser isso aqui com isso aqui, isso daqui vai gerar aquilo. Esoterismo. Juan Luiz II, um teólogo latino-americano, ele trabalha a questão da fé chamada fé humana. Olha que interessante isso aqui. A fé, no sentido antropológico do termo, portanto, como fé humana, é uma relação com o fim visado. O que dinamiza todo o processo de ir em direção a ele. Seria a determinação que dá toda a energia ao agir. É aquilo que a pessoa diz, tenha fé em si mesmo. Tenha fé que vai dar certo. Tenha fé nesse sistema. Tenha fé nisso aqui. Isso é fé humana. Não tem nada a ver com a fé bíblica. A fé bíblica é um relacionamento com Deus. Não tem nada a ver com o poder humano ou simplesmente com uma intenção ou um desejo ou um dinamismo ou uma motivação que é baseada naquilo que eu espero. Okay? Politeísmo é uma outra defesa humana.
já que eu não consigo crer num Deus, vou acreditar em vários. Então, é um sistema religioso que consiste na crença de diversas divindades. Nas sociedades politeístas são admitidas a existência ou as existências de múltiplos deuses, normalmente cada um dedicado a uma característica particular da natureza. Deus do trovão, Deus da chuva, Deus da terra, Deus do chão, Deus do sol, Deus... Não. O hinduísmo, por exemplo, é politeísta. Dizem que eles têm mais de 300 milhões de deuses. Outra forma de defesa mental que se joga para cima da religião é chamada de panteísmo. Panteísmo. Panteísmo é uma crença que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, ou que o universo, ou a natureza e Deus são idênticos. Você já ouviu pessoas dizendo sobre isso? A pessoa diz assim, joga para o universo. Outro dia eu ouvi essa frase, né? Achei assim muito jocosa, né? Mas joga para o universo que volta para você. Essa ideia do panteísmo, né? O universo é Deus, as coisas criadas são deuses, né? A natureza. Aí criaram o chamado Mãe Natureza. A Mãe Natureza. A Mãe Natureza é bondosa. A Mãe personifica as coisas, né? Isso é panteísmo. Essa é uma forma das pessoas se defenderem contra a visão de milagres. A visão da existência de um Deus soberano, poderoso, e de um Deus que não faz acepção de pessoas, não faz diferença entre as pessoas, e as pessoas preferem acreditar em essas defesas mentais do que olhar para as Escrituras e ver um milagre de Deus. Sabe, deixa eu contar para você uma coisa. Lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero mostrar para você isso num gráfico, né? Mas antes disso, vamos pensar que o ser humano é um ser tridimensional. Com o corpo, eu tenho consciência do mundo que me cerca. Ok? Com o corpo. Em grego, a palavra corpo é soma. Com a mente, eu tenho consciência do meu eu. Em grego é psique. E com o espírito, porque eu sou um ser espiritual, eu tenho consciência de Deus. O pneuma, o espírito. Então veja que uma pessoa, por exemplo, quando tem uma enfermidade mental, ela somatiza, né? Joga para o corpo, psicossomática. Okay? Então, essa tridimensionalidade humana tem uma explicação ali no verso 11 que a gente leu, que diz assim, quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Quem conhece? O espírito humano. Então você e eu somos seres espirituais. Eu não posso perder essa dimensão. Eu sou espírito. Eu sou, o meu verdadeiro eu não é minha mente. É o meu espírito. Mas pastor, me conta, por que então, se o meu eu é o espírito, por que a minha mente toma conta? Porque se eu pusesse num gráfico, o corpo, eu vou pôr assim num tamanho X, né? Não importa. O corpo está aqui, a mente, ela é muito mais forte do que o corpo. Quem manda no corpo é a mente. Só que o espírito do ser humano, ele está dormindo. No versículo 14, aquele texto que eu falei do antropos psíquicos, né? Ele diz, quem não tem o espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Se o espírito está dormindo, como é que vai discernir alguma coisa espiritual? Pastor, não entendi. Vou explicar de novo. O corpo está vivo. A mente é mais forte do que o corpo. E o espírito está dormindo.
Ô pastor, então como é que esse espírito aqui, o meu espírito, pode acordar? Vamos voltar lá em João 3,16, lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dá uma olhada nesse gráfico que eu vou colocar aqui para você. Quando Deus criou o mundo para que as pessoas tivessem vida eterna. Ele criou Adão e Eva para que eles vivessem. Viver eternamente não é viver bastante. Viver eternamente é viver a vida do eterno Deus. Isso é céu. Isso é o privilégio do céu, viver com Deus e para Deus eternamente. Mas o pecado entrou no mundo, então houve uma queda. E esse pecado, quando ele gerou essa queda, essa destruição na vida dos seres humanos, levou os seres humanos para uma outra dimensão. Não é a dimensão de andar e chegar na vida eterna, mas ir para a morte eterna. É uma outra linha, são duas linhas. Os seres humanos, então, tentam de todas as maneiras chegar a Deus através do quê? Das suas reflexões mentais. Se eu for bonzinho, Deus vai me atender. Se eu fizer isso, vai acontecer. Se eu for para religião tal, vai acontecer. Você já ouviu pessoas dizendo assim, eu já testei todas as religiões? Já viram isso? Eu já fui em tudo quanto é canto. Fui aqui, fui lá. Nada me serviu. Por quê? Porque a mente humana que tenta sair desta linha, eu vou chamar a linha de baixo e a linha de cima, tá? Esta linha de baixo corre para a morte. E a pessoa, ela não sabe disso com perfeição, mas ela sente isso. Por quê? Porque nós temos dois tipos de morte. A morte física, pela qual todos passaremos, e a morte espiritual, que só passará quem não tenha Cristo na sua vida. Então você já vai ficando atento aí, tá? Então, as ações humanas são tentativas humanas de sair da linha de baixo e ir para a linha de cima. Eu estou querendo chegar a Deus, eu quero chegar a Deus, eu quero alcançar a Deus, mas eu não consigo, de alguma maneira, eu não consigo. Já fiz uma busca imensa, intensa, e eu não sei o que fazer. Ora, Deus solucionou esse caso, enviando da linha de cima para a linha de baixo o seu filho Jesus. Quando Jesus nasceu, ele nasceu onde? Ele nasceu aqui na terra, no meio de nós pecadores. Certo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha aí, o versículo está aqui. Deus amou esse mundo, essa linha de baixo, de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que estiver aqui embaixo e nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Quando eu recebo a Cristo na minha vida, o Espírito Santo vem habitar em mim. Quando o Espírito Santo habita em mim, ele habita onde? No meu espírito. Então o meu espírito acorda e eu passo a ser um ser vivente espiritual. Não um ser vivente natural, mas um ser vivente espiritual. Então a minha primeira pergunta é, olha aqui, em que linha você está? Você está correndo para a morte em desespero? Ou você já tem a Cristo e está vivendo para a glória de Deus? Pastor, estou em dúvida. Se você estiver em dúvida, você está na linha de baixo. Nossa, como é assim? Eu vou explicar. Quando a gente está nessa linha de baixo, a gente não vê esperança e nem salvação. Então a gente tem tentativas humanas. Se você vai à igreja para ver se resolve algum problema na sua vida, você está tentando chegar a Deus através do ir à igreja. Se você ajuda os pobres, você está tentando chegar a Deus através de ajuda aos pobres. Não que não seja importante, mas não é isso que te leva a Deus. Pastor, então como faz? Só Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Cristo não tem vida. Então, quando o Espírito Santo entra na minha vida, o meu espírito acorda. E quando o meu espírito acorda, eu nasço de novo, eu nasci de novo. Esse nascer de novo não é físico, e nem é mental, e nem é emocional, mas é espiritual. Então aquelas barras, lembra que eu falei do corpo, da mente lá em cima? O meu espírito começa a crescer. E qual é o ideal? Que o meu espírito cresça acima da mente.
Eu quero agora fazer um desafio para você. Só que esse desafio não é baseado em algo que dentro da lógica humana. Veja o que diz a Bíblia. Em Mateus capítulo 24, versos 36 a 44. Mateus 24, 36 a 44. Diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Sabe do que Jesus está falando aqui? Da volta dele. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Olha aqui. Tudo que eu falei até agora tem a ver com uma coisa chamada preparação para este dia. Se você tiver a Cristo na sua vida, tiver saído dessa linha de baixo, tiver com a linha de cima, vivendo uma vida para a glória de Deus, indo ao encontro da vida eterna, né? Já recebendo essa vida eterna hoje, que vai se completar quando estivermos com o Senhor para sempre, você não será pego de surpresa na volta de Cristo. Jesus está voltando. E a grande pergunta é: você está preparado se Jesus Cristo voltar? O texto bíblico diz que é de repente. Ninguém vai estar esperando, mas eu posso estar preparado. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que vai acontecer. Pastor, mas e aqueles que morrem? Eu não estou falando daqueles que morrem. Aqueles que morrem vão se encontrar com o Senhor. O dia do Senhor já veio para eles. Mas aqueles que estiverem vivos, o dia do Senhor virá. Esses dias eu assisti aquele filme Deixados para Trás, né? Baseado num livro que fala do arrebatamento, que fala de como que esse arrebatamento vai levar pessoas que são do Senhor Jesus. Elas desaparecerão. Num piscar de olhos, elas vão desaparecer da terra. Os esotéricos têm uma explicação já para isso. Porque eles são muito inteligentes, eles já têm a explicação. Que vai ser uma nave espacial que virá e os alienígenas vão levar as pessoas. Infelizmente é isso que a mente humana faz. Faz a gente se tornar palhaços na Terra. Mas a verdade não é essa. A verdade é que Jesus Cristo está voltando. Os sinais da sua vinda estão se mostrando. As profecias estão se cumprindo. São poucas que faltam para se cumprir. E aquilo tudo que o Senhor já está preparando virá. Ele não vai reter a sua verdade. E ele não vai impedir que a sua palavra caia por terra. A pergunta é: que vida você quer viver? Com Cristo ou sem Cristo? Você quer continuar procurando com a sua própria força, batendo nas várias portas, buscando as várias explicações filosóficas e religiosas? Por que você não aceita que Jesus Cristo veio ao mundo para te salvar,
E a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por que você não entrega agora a sua vida ao Senhor? Ore comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou um pecador e que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer em meu lugar. Ele morreu a minha morte. Ele morreu os meus pecados. Eu te recebo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu recebo o Senhor na minha vida, para sempre. Escreva o meu nome no livro da vida. Guarda-me nas tuas mãos poderosas. E eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti. Tu és o meu amor, não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor,